Salve, comunidade tricolor, tudo bem com vocês? O Fluminense perdeu para o Atlético Paranaense no sábado por 1-0 e deixou o G4 nesse momento do campeonato. E era uma rodada que tinha tudo para ser boa para o Fluminense, porque Corinthians e Inter empataram no Itaquerão, o Flamengo empatou com o Ceará no Maracanã e o Palmeiras empatou com o Bragantino em Bragança Paulista. Mas o Fluminense não fez a sua parte, né? Não conseguiu vencer o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, que é sempre difícil, eu sei, mas jogou uma partida bem abaixo do que a gente já se acostumou a ver o time do Fernando Diniz jogar. E evidentemente as perdas de jogadores no meio da temporada elas prejudicam, né? Jogou o David Braz, que vinha de lesão, né? Não tinha jogado, não tinha entrado, então sem ainda um ritmo de jogo, né? Quando perdemos o Lucas Claro, né? Lá atrás já tínhamos perdido o Luiz Henrique, né? Que foi doado, né? Pelo senhor Mário Bittencourt ao Betis, e agora perdemos o Nonato, né? E aí algumas pessoas perguntam: Alê, Nonato, é isso tudo para você sentir falta, para o time sentir falta? Não, Nonato não é um craque. Nonato não é o Beckenbauer, né? Nonato sequer é o Jandir, né? Da década de 80. Mas o Nonato é um bom jogador e é um jogador que encaixou no esquema do Fernando Diniz. Uma coisa é o meio-campo do Fluminense com André, Nonato e Ganso, a outra é, por exemplo, André Natan e Ganso, ou André Martinelli e Ganso, ou André Iago, Felipe e Ganso, né? Precisa de mais tempo, precisa de jogo para que encaixe, né? Para que o meio-campo do Fluminense possa produzir mais. E aí a gente tem problemas, porque a gente já tem problemas nas duas laterais, né? Em que pese grande parte da torcida está exaltando o Samuel Xavier, eu continuo dizendo que ele é fraquíssimo, né? O jogador que mais toca a bola para trás no elenco do Fluminense, cruza mal, né? Aparece de vez em quando ele deriva para o meio, até saem algumas jogadas porque alguém abre na direita e tal, mas isso não é comum, não é uma constante no jogo do Fluminense, né? Então, Samuel Xavier é fraco, né? Melhorou com o Diniz? Sim, melhorou, mas continua sendo fraco. E na lateral esquerda a gente não tem, né? Pineda, Cris Silva e o Jar Jar Binks, né? O Caio Paulista, não servem, não resolvem. Vi o jogo do Marcos Pedro no Sub-23, tá, é uma outra pegada, é um outro ritmo, são adversários diferentes e tal, mas ele foi bem, né? Não foi uma partida genial do Marcos Pedro, mas foi bem. Eu continuo achando que ele merecia uma chance no time principal, né? E se você parar para pensar, né, que o Luiz Henrique foi vendido por aquela ninharia, né? O Luiz Henrique valia 40 milhões de euros, fácil, né? Com o Fluminense de Pires na mão, óbvio que não ia conseguir os 40 milhões. Mas vender pelo valor que vendeu realmente é um prejuízo absurdo para o Fluminense, que perde o talento e não ganha o dinheiro suficiente, né? Que valha a pena vender aquele garoto. Mas já foi vendido, né? E para o lugar dele veio Marrone. Até agora não mostrou, não disse ao que veio e não sei se vai dizer, não sei se vai produzir. Acho que é mais um que vai receber seus salários, não vai produzir nada e o Fluminense perdeu, né, o melhor jogador do elenco. Com relação ao Nonato, o Fluminense fez uma proposta próxima do Ludo Gueritz, né, e no contrato de empréstimo dizia 12,7 milhões, né, 2,5 milhões de dólares, que dá mais ou menos 12,7 milhões de reais. E aí, se você parar para pensar, 2 milhões e meio de dólares vale? Não, acho que não vale. Mas, num elenco curto como o do Fluminense, valia a pena esse investimento no Nonato. Muitos dizem que o Nonato não queria ficar porque a proposta financeiramente para ele foi sensacional e tal, aí é outra história. Mas o fato é que o Fluminense poderia elevar essa proposta sim, né? E se você parar para pensar, né, que o Fluminense gasta 13 milhões por ano com Felipe Melo e William Bigode, contando os 12 salários mais o 13º, isso fora férias, fora os encargos,
né? São 13 milhões por ano num contrato de 2 anos com Felipe Melo e com o William Bigode, né? Então, no total, são 26 milhões de reais, com encargos, férias e tal, isso vai para 30 milhões de reais em 2 anos. Mas se você parar aqui, nesse ano, são 13 milhões de reais gastos com Felipe Melo e William Bigode, se você parar e acrescentar a isso, né, os 17 milhões gastos com 50% do Caio Paulista e Cris Silva, dá para perceber que era possível sim o Fluminense pagar os 12,7 milhões e ficar com o Nonato, que já estava encaixado. Agora a gente fica aí na dependência do Fernando Diniz fazer um outro milagre, né? E alguns levianos de rede social, né, já estão ali colocando a culpa no Diniz pela derrota de sábado, né, e passando o pano, como sempre, né, na diretoria do Fluminense, que não tem nenhuma competência, nenhuma capacidade de gerir o futebol do clube. A gente ficou numa situação muito difícil, como eu falei, era uma rodada boa para reduzir a vantagem que o Palmeiras tem, até é muito difícil, mas diminuiria, estaríamos em segundo lugar com uma vitória, e pior ainda para o confronto contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, porque a gente não vai ter o André suspenso e agora não vai ter o Nonato, né? Então nada disso foi pensado, nada disso foi colocado em conta pela diretoria do Fluminense. É aquela coisa, não vou pagar. Vamos lá ouvir as redes sociais? As redes sociais estão dizendo o quê? Está dizendo que não vale 2 milhões e meio. Não, então não vamos pagar 2 milhões e meio. Se o Inter aceitar isso aqui, bem, se não aceitar ele vai embora, né? E o Diniz que se vire, né? Essa diretoria ela não tem nenhuma base nas coisas que ela faz, não tem um modelo, não tem uma forma de construção do futebol, né? Se ela acerta em alguns casos, né, na questão de renegociação de dívidas, sim, estão de parabéns, né? Na melhoria dos contratos comerciais, sim, parabéns. Por outro lado, no futebol é uma tragédia completa desde o primeiro dia dessa gestão, né? Não custa lembrar, né, o GE analisou as 39 contratações da era Mário Bittencourt, né, e as primeiras foram Lucão do Break, Ourinho, Oswaldo de Oliveira. E aí depois vem a sucessão de caos, de absurdos, né, como Wellington, Felipe Melo, Abel Hernandes, Danilo Barcelos, Egídio, Henrique, né, e por aí vai. São umas aberrações de contratações que consumiram dinheiro do Fluminense e não deram retorno esportivo para a gente. Esse ano acertaram um pouquinho mais, apesar de Felipe Melo e William Bigode, né? Acertaram sobretudo na contratação do Cano, né? Que foi uma grande oportunidade, porque já iam fazer besteira, né? Querendo Ricardo Goulart, e quando o Ricardo Goulart resolve ir para o Santos, obrigado Santos, né, abre a oportunidade para o Cano vir para o Fluminense. Então essa contratação em si, ela já faz com que o ano de 2022 tenha um sabor legal, né? Apesar de Cris Silva, Pineda, Felipe Melo, William Bigode, né, que consomem dinheiro do clube e não nos dão um retorno técnico que o Fluminense precisa. Fato que a próxima partida contra o Fortaleza no Maracanã, não espero um estádio lotado, mas espero que o Fluminense vença esse jogo para tentar voltar para o G4. É muito importante estar na fase de grupos da Libertadores, né? Financeiramente, em termos de disposição da marca Fluminense, é fundamental que o Fluminense vença o Fortaleza no próximo jogo, né? E se prepare adequadamente para enfrentar o Corinthians na semana que vem, né? Numa batalha que vai ser muito difícil lá no Itaquerão, mas que o Fluminense, né, a história do Fluminense, ela permite que a gente sonhe com essa classificação. Que seja nos pênaltis, que seja ganhando o jogo, mas a gente pode sonhar sim, né, com uma classificação lá no Itaquerão para a final da Copa do Brasil, e que vem o Flamengo, que deve passar fácil pelo São Paulo, né? O São Paulo decadente, completamente decadente, né? O Flamengo vai tranquilo para essa semifinal, acredito até que usa um time misto, né, contra o São Paulo, deve ir à final e só nós podemos tirar o título deles, né? Nós somos os únicos, né? O Corinthians é freguês deles terrivelmente e nós somos os únicos que podemos tirar a Copa do Brasil do Flamengo. Mas antes disso, precisamos passar pelo Corinthians. E antes do jogo contra o Corinthians, temos que ganhar o Fortaleza e encontrar uma solução para a ausência do Nonato.
né, e que essa diretoria não nos faça mais mal como tem feito até agora. Um grande beijo, um grande abraço, tchau, tchau.